Fala, galera! Mais um episódio do QLCast chegando. Eu sou a Lu Bento e, antes de tudo, quero agradecer todo o apoio e a audiência de vocês nessa primeira temporada. Nós estamos muito felizes com os feedbacks e com a repercussão do programa. Como sempre, eu estou aqui com o Léo Bento, que já vai chegar apresentando o nosso convidado para o papo de hoje. Olá, quilombolas! Hoje temos o prazer de receber no QLCast, o podcast do Quilombo Literário, o psicólogo Everton Mendes. Ele é psicólogo clínico, estuda relações raciais e masculinidade, e é também idealizador do grupo reflexivo de homens negros pluriversais. Então, bora para o que interessa, bora falar sobre masculinidades negras com o Everton Mendes. Gente, espera aí um pouquinho. Eu preciso falar algo antes do Everton começar aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Falar sobre saúde mental e ter um espaço para falar de você e de suas intimidades é algo muito difícil para homens negros inclusive, e para mim nem se fala. Então, foi um grande desafio trocar essa ideia com o Everton Mendes, que inclusive é o meu terapeuta. Vocês vão perceber que a minha desenvoltura foi super tímida e eu atribuo a essa dificuldade de nomear sentimentos, falar pouco da minha vida particular, dentre outras coisas. Eu estou falando isso não é para te espantar do episódio, muito pelo contrário. A Lu e o Everton deram um show. Na verdade, queria expor uma fragilidade que é minha, né, que é de outros homens também, que é uma fragilidade a qual nós somos submetidos por conta da cultura machista. Bom, é isso, gente. Eu vou parar por aqui, senão faço outro podcast só para falar das minhas dificuldades. E bora com o Everton. Então, eu queria que você se apresentasse aí e falasse um pouquinho de você pra gente. Bom, eu sou neto de Zilda, filho de Helena, pai do Carlos Eduardo, companheiro da Pamela e pai dos Azizes, né? Tem o Akin e o Aquile Aziz. Eu comecei a estudar psicologia um pouco mais velho, eu tinha 25 anos quando eu entrei na faculdade, né? Antes disso eu estudava engenharia. E aí, ao longo da faculdade, como a maioria de nós não encontramos referências pretas. E aí, no último semestre de faculdade, eu fiz o meu TCC falando sobre a ausência de autores negros do curso de psicologia. E aí, a partir disso, eu comecei a adentrar mais no tema. E ao longo do final da faculdade, eu me envolvi num grupo que, na verdade, era um coletivo, né, de pessoas pretas que pensavam a saúde integral dos nossos. E aí, no envolvimento com esse coletivo, sempre que a gente abria uma turma de autocuidado, a maioria das pessoas que chegavam eram mulheres. Então, eu comecei a entender a dificuldade dos homens de chegarem nesse espaço e a gente foi começar a pensar no porquê disso. E nós entendemos que precisava de um movimento anterior a esses homens se sentirem à vontade para adentrar num espaço misto, né, num espaço coletivo. Então é daí que vem a ideia de pensar um grupo de masculinidades exclusivo para homens negros, porque até então o que a gente via estava tudo pautado em referências brancas, né? E aí tinha um lá no Rio Grande do Sul, um outro no Rio de Janeiro que pensava-se masculinidade negras, mas aqui em São Paulo até então não havia nenhum. E foi nesse movimento, né, que eu comecei a pensar, estudar e se aprofundar um pouquinho mais dentro das nossas masculinidades. Boa, Everton. Então é o seguinte, a gente aqui no Quilombo Literário, né, a gente sempre começa perguntando coisas básicas, né? E aí, para todo mundo ter uma boa noção, né, da nossa conversa, eu queria saber de você o que é masculinidade e o que, em geral, está se querendo dizer quando se fala em masculinidades negras, né, no plural. Tá. A ideia da masculinidade, Léo, é todo esse aprendizado que nós temos enquanto homens, né? Então, sem diferenciar a raça, mas todos os homens são inseridos numa dinâmica de aprendizado inconsciente. Então, ninguém fala para você, olha, você não pode chorar, né? Mas a sociedade, diretamente, né? Olha, você não pode chorar. Mas a sociedade inteira, de forma ampla, quando percebe um menino chorando, acaba reprimindo. A ideia de não pedir ajuda, né? É muito comum nós, enquanto seres humanos, necessitar do outro para realizar qualquer tipo de atividade. Mas o menino precisa ter um pouco mais de cuidado quando ele pede ajuda.
quando ele vai externalizar suas emoções, que não seja a agressividade, porque a gente tem uma passabilidade para externalizar a nossa raiva. Mas quando a gente pensa em outro tipo de emoção ou afeto, tanto os positivos quanto os negativos, nós somos impedidos de externalizar. Então, esse apanhado de comportamentos, né, que está inserido na nossa sociedade, define o que é ser homem, o que é ser masculino. E pensar sobre masculinidades no plural é dar diversas outras possibilidades de ser homem. Então, se o homem pede ajuda, ele continua sendo homem. Se o homem é sensível, ele continua sendo homem. E quando a gente racializa, né, e pensa nas masculinidades negras, são as infinitas possibilidades de ser homem negro na sociedade. Porque o padrão que a gente tem de homem negro também é a ideia do negrão. Né? Se você foge do que se define negrão na sociedade, você não é tão homem assim, né? E você não é tão aceito, não é tão bem quisto dentro da nossa sociedade. Mas o negrão, ele pode chorar, o negrão pode ser sensível, o negrão pode ser afetuoso, pode ser carinhoso, então tem diversas outras formas de ser. E o negrinho também pode ser tudo isso, né? Então, quando a gente fala no plural dessas masculinidades, são essas infinitas formas de ser. Ai, pronto. O microfone estava desligado. E eu aqui pensando e falando e nada. Então, eu acho que isso que você traz, assim, eu vejo muitos paralelos, né, com o movimento que as mulheres já têm feito, né? As mulheres já têm feito de pensar a sua feminilidade, de pensar o que é ser mulher, e aí agora a gente encontra muito mais os homens fazendo esse movimento e olhando para si, né? E aí uma coisa que me traz muita curiosidade é sobre esses grupos, né, de como pluriversais e tal, que cada vez mais os homens negros estão se reunindo para falar sobre eles mesmos, né, para falar sobre sentimentos, sobre saúde mental, sobre coisas da vida. E esses grupos são muito diferentes da imagem que a gente tinha, principalmente as mulheres, né, que estão de fora, dos grupos de amigos, em que os caras conversam sobre assuntos menos pessoais, assim, né? A impressão que a gente tem é que os homens, quando se reúnem, falam de coisas que não acessam exatamente os sentimentos deles. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua experiência com esses grupos de homens pretos, né? E quais são os principais temas abordados, como é que tem sido, né, fomentar esses espaços aí na sua trajetória. Tá. O grupo, Lu, ele acontece num trabalho de formiguinha, né? Foi muito difícil conseguir reunir uma quantidade significativa de homens para que esse encontro acontecesse. Então, lá no começo eu falei sobre o coletivo que eu participava, e aí, né, tinha um homem como um inscrito, um participante desse coletivo, que se envolveu para participar com a gente do grupo, e os demais eram profissionais da saúde que estavam dispostos ali. Então, no início, quem começou o Pluriversais foram homens que estavam para trabalhar no instituto que eu fazia parte. E aí, a partir disso, eu comecei a entender que existia uma ausência dos homens que eu atendia na clínica de espaços como esse, que carecia de locais para que eles pudessem falar sobre questões deles, mas que não tivesse relacionado a futebol, a música, a samba, né? E aí eu comecei a convidar esses homens a participar desses encontros. E com esses convites, né, esses homens se sentiam acolhidos e começaram a conectar outros homens. Então, o processo de construção foi bem de formiguinha mesmo, né? Um chamando o outro, explicando o que era, tentando reduzir as expectativas negativas, né? Porque os homens, quando chegavam, eles pensavam: nossa, mas vai ser um monte de homem tudo ouvindo as coisas que eu vou falar, e eu vou ser muito julgado. Então, tinha um receio da participação desses homens. Mas quando eles chegavam lá e entendiam que tinha muitas outras pessoas parecidas com eles, falando sobre a realidade dele, as vivências dele, o medo que ele sente, o anseio que ele sentia de viver simplesmente a vida dele, ele começa a entender que é um espaço seguro para ele. E aí, ao chegar lá, ele consegue dar vazão para as coisas que muitas vezes ele não tinha encontrado espaço seguro para falar sobre si. Então, né, essa conexão que acontece entre os homens, essa compreensão do que acontece e o acolhimento de um homem para o outro, possibilita esses homens a falar. E sempre, quando eu penso sobre o grupo e os encontros, é muito com a participação
desses homens. Então, quando a gente iniciou, o primeiro tema do encontro foi tornar-se negro. Como que a gente tinha se percebido nesse processo de se reconhecer enquanto um sujeito negro. E todos esses atravessamentos que estavam postos a partir dessa descoberta. E aí, no final do encontro, né, a gente entende o que afetou mais, o que afetou menos, tem os acolhimentos, e tem um novo momento que os homens sugerem o próximo tema. E aí uma pessoa levanta a mão e fala, ó, eu acho que a gente pode falar sobre relacionamento. E aí o tema relacionamento, ele é a pauta do próximo encontro. E quando isso acontecia, a gente também definia um texto que serviria como uma referência para esse próximo encontro. Então, né, quando a gente falou sobre Tornar-se Negro, a gente utilizou o livro da Neuza Santos. No segundo momento, para falar sobre relacionamento, a gente utilizou a Sou Bonfu como referência. E assim iam surgindo os temas. E aí nós conseguimos falar sobre família, sobre trabalho, sobre a violência policial, sobre o financeiro, que eram a maioria dos temas que os homens negros estavam, né, com dificuldade naquele momento. E aí, em outros momentos, né, quando a gente adentrou no cenário político, então tinha uma discussão política, a proposta do grupo é sempre trazer um tema atual, para que os homens se sintam à vontade e tenham repertório para discutir. Mas sempre a gente prioriza que esses homens falem em primeira pessoa, porque o homem tem muito disso, né? Vai discutir, vai falar sobre sentimento, mas vai falar sobre o sentimento do companheiro, da companheira, não vai falar sobre si. E esse movimento para que ele olhe para si e externalize aquilo que ele pensa e o que ele sente é muito importante. E a prática do escutar, porque a tendência dos homens é atropelar, né? Um tá falando, o outro começa a falar e acaba gerando uma discussão. Só que uma discussão estruturada e organizada faz com que eles trabalhem muito mais a escuta do que a própria fala. Então eles estão lá para escutar e se reconhecer e se perceber naquilo que está sendo dito, e não externalizar tanto. Então a gente conseguiu passar por diversos temas que afetam a sociedade e conseguimos fazer com que esses homens olhassem para si, né? Que esse era o objetivo principal. E aí, para além desses temas que eu citei, a gente conversou sobre a pluriversalidade, né? Que é uma outra compreensão do homem de entender a sociedade e as relações, porque a gente pensa de uma forma muito binária, né? A gente conversou muito também sobre os princípios do mulherismo africano, porque quando a gente vai pensar sobre masculinidade, a gente não tem um direcionamento, né? É um marco zero e a gente vai construindo a partir das nossas vivências. Então, esses pilares auxiliaram muito na construção dos parâmetros que o grupo utiliza e também das referências, né? Que são referências pretas e que cabem muito bem para esse tipo de discussão. O Everton, eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre pluriversalidade. Pode ser? Pode sim. Eu descobri a pluriversalidade através de um vídeo que foi me encaminhado no Instagram de um amigo. E aí, né, assistindo o vídeo, eu cheguei até o Renato Nogueira e depois eu fui ter uma compreensão um pouquinho mais profunda sobre o Ramose, né? Porque a ideia do pluriverso, né, é que não existe um universo só, e existem vários universos. E a ideia de universal vem dessa ideia colonial, de transformar, né, todas essas outras coisas que existiram, eles anulam, né, e criam uma coisa só a partir disso. E o que a gente entende sobre o pensamento pluriversal é que ele faz com que a gente compreenda diversas outras formas de ser. E não essa forma binária, né, que é 1 ou 0, né? Então, pensar sobre pluriversalidade é abrir os horizontes, é entender que existem diversas formas de ser. E isso facilita até na compreensão das masculinidades, né? Porque se um homem foge desse padrão, desse esperado, né, os outros homens não vão estranhar, porque eles não têm uma expectativa sobre o que esses homens deveriam ser, né? Então, a pluriversalidade, ela te possibilita respeitar um pouco mais essa diversidade que a gente tem. Bom, vamos para a pergunta, a outra, então, né? O Everton, assim, ainda existe uma resistência, né, muito grande entre homens negros, principalmente quando a gente faz, né, esse recorte assim de idade e de classe social, né? E aí,
para acessar os seus sentimentos e emoções é algo extremamente difícil, né? Quando a gente principalmente faz essa intersecção, né? E de certa forma a gente também é socializado, né? Dentro dessa estrutura que a gente está, para uma série de condutas que nos afastam, né? Cada vez mais de expressar sentimento, né? De expressar coisas que a gente pensa, né? Como você falou anteriormente. E aí, assim, o que eu queria entender, né, eu queria que você ajudasse a gente a pensar, como é que você acha que é possível construir pontes, né, para que mais homens negros, né, rompam com essas condutas e como que a comunidade negra como um todo, né, aí trazendo para a baila também, né, mulheres, não só os homens, mas principalmente as mulheres também, para que a gente possa atuar de forma conjunta e apoiar cada vez mais homens negros a conseguir expressar, né, esses sentimentos. Tá. Olá, eu vou começar de trás para frente, né, e falando sobre como a comunidade nos auxilia. Pensar sobre a mulher negra dentro dessa dinâmica, eu acho que é pensar no pilar desse movimento dos homens. A maioria dos homens que chegam, né, ou chegaram ao grupo de masculinidades, eu pergunto, né, quase sempre: olha, como você chegou até aqui? Por que você veio aqui? E aí a maioria dos caras falam: a minha mulher mandou. Tô aqui porque a minha mulher me impulsionou. Então o papel das mulheres, ele é muito importante, porque quase sempre elas que impulsionam esse cara para que ele encontre um outro espaço, né, que não seja ela, para externalizar coisas que ele sente. Então acho que isso já acontece, né, quando a gente pensa em comunidade. Só que ainda eu percebo que existe um distanciamento entre os homens, porque quando a gente aprende a ser homem, a gente aprende a ser a partir de uma dinâmica muito competitiva. Então, se eu conseguir estudar um pouquinho sobre masculinidade, quase sempre eu me coloco no lugar de destaque de outro homem. E aí, quando eu vou, né, direcionar esse homem, ao invés de eu acolher, eu acabo distanciando. Então, pô, não, isso que você está fazendo é machismo, né? Esse tipo de atitude não é mais aceita em 2023. Tudo isso vai fazer com que os homens se distanciem. Agora, quando eu estabeleço uma empatia, eu trago a minha experiência, eu coloco que eu já vivi aquilo, que eu não tinha bons frutos com a postura que eu adotava, eu consigo abrir um espaço de escuta desse homem. E aí, quando ele escuta essa coisa que eu estou falando, ele está muito mais suscetível a ouvir, né, o que eu estou falando do que a criar uma defesa. Então, acho que o principal movimento é buscar estabelecer essa empatia, ao invés de se colocar num lugar de superioridade. Porque, infelizmente, tem muito disso, né? Tem muito homem que adentra as discussões de masculinidade para ganhar like, né? Para sair com mais pretas, né? É muito comum isso. Só que a proposta não é essa, né? É que a gente se desenvolva num todo para criar uma comunidade mais saudável. Então, esse movimento de empatia, eu acredito que é o que possibilita que outros homens tenham um interesse maior por essa discussão. Você falando sobre isso, né? Falando que os homens, as mulheres impulsionam os homens, eu já me vi logo que eu sou aquela que marca, né, os amigos todos, tipo, olha, tem um grupo, aí eu marco os amigos para eles verem que tem um grupo, né? Indico, falo que tem, sempre fico sugerindo, né, que procurem esses espaços, porque na minha experiência como mulher negra, os espaços de mulheres negras onde a gente conversa, a gente fala sobre isso, e principalmente na minha experiência com a maternidade negra, né? Quando a gente compartilha isso e as nossas questões específicas, isso tem uma potência enorme, assim, de, né, da gente se entender, se acolher, uma potência empática, da gente perceber que aquilo que a gente sente, pensa, não é só a gente, né? A gente não está sozinha. Então, eu sou essa que fica indicando o tempo todo, né, para ver se alguém vai, né, se interessa e tal. Mas eu ainda vejo que tem muita resistência, né? O machismo ele atua, né, tanto em cima das mulheres quanto em cima dos homens, ele atua na sociedade inteira, né? A gente, de novo, né, falando desse lugar das mulheres, né, a gente tem discutido isso com o movimento feminista, com mulherismo africana, né, vários movimentos de mulheres,
né, tem pensado isso, tem falado isso cada vez mais para ajudar as mulheres a lidar com o machismo, a romper, né, com práticas machistas, e muitas vezes a gente é bem intensa, né? Quando a gente chega para os caras e, ó, você é machista, e aponta o dedo, e briga, e vai com tudo assim para cima, né? A gente às vezes não consegue ser tão empática e não consegue entender o quanto isso impacta os homens. Então eu queria que você falasse um pouco assim sobre isso, né? De alguma maneira, a gente que está assim olhando um pouco mais para isso, e olhando também para os homens nesse processo, a gente entende que a gente nem sempre consegue ter esse tato, né? Muitas vezes tem muita raiva acumulada, tem muitos outros sentimentos. Mas tem várias outras mulheres que, tipo, já estão, tipo, é macho, joga fora, sabe? Sim. Nesse nível de raiva. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Tá. Eu entendo que tudo tem limite, né? Então, quanto mais, né, a gente vai conhecendo as pessoas, mais a gente entende que tem pessoas que não estão interessadas por fazer as coisas diferentes. Esse tipo de movimento, eu acabo entendendo como um movimento muito desgastante. Então, né, falar com quem quer escutar é algo ok, mas falar com quem está fechado é algo que vai exigir um esforço muito grande. Então, quando isso acontece, eu penso muito sobre a fala dos iguais, né? Que é a fala do homem com homem, de mulher com mulher. É muito mais fácil, né? A minha companheira escutar uma mulher que passou por puerpério do que ela me escutar, porque eu nem sei o que é isso, sabe? E a questão da discussão da masculinidade também acontece muito disso. Né? Você falou sobre marcar os amigos, né? Se um desses amigos vai, né, e tem uma boa experiência, ele consegue falar com esse outro amigo que não quis ir e que tem a dificuldade. Né? Então acaba poupando esse esforço, porque eu entendo que é muito cansativo, e faz com que o outro tenha um interesse maior. Então, sempre, né, que isso acontecer, que houver uma dificuldade, é importante direcionar para uma outra pessoa. Uma pessoa que você confia, né? Ó, pode convidar o fulano, pode ir com o fulano, né? Porque isso tende a reduzir as travas, né, que as pessoas têm. Porque, infelizmente, o homem tem muito medo desse julgamento. Né? E ainda mais quando é para falar sobre o interno. Porque a vida inteira ele passou sem dar vazão para aquilo que está ali guardado. Quando você, né, tenta acessar aquilo, ele já restringe. Quando você direciona de uma forma mais enérgica, ele vai restringir mais ainda. E um outro homem, né, falando que já passou por essas experiências, ele acaba escutando mais, né, e se dispondo a buscar esse espaço. Então, a sugestão que eu dou, que eu considero funcional, é essa, né? Dá para outra pessoa, sabe? Sugere para outra pessoa que acaba sendo mais funcional. E aí eu acho que essa sua fala já é um mega gancho. Você já começou já a responder a pergunta que eu vou fazer, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim, porque o nosso público é bem variado, né? E eu sempre acho importante aqui nesse nosso espaço a gente ajudar as pessoas que estão tentando adotar uma prática antirracista a entender o que elas podem fazer, né? Para atuar mesmo, né, nesse sentido. Então, por exemplo, com relação à valorização das masculinidades negras, o combate ao racismo e a desigualdade racial, o que você acha que as pessoas podem fazer para que mais homens negros se sintam confortáveis de olhar para si mesmo, sabe? Né, como é que isso pode ser uma prática antirracista? Acho que você já começou dizendo, né, nesse lugar das mulheres que tem essa raiva, né, mas pensando também com os amigos brancos, que também já estão, né, nesse processo, os homens brancos, outras pessoas de um modo geral, até as instituições, de repente, né? O que você acha que pode ser feito? Tá. Eu penso que a compreensão sobre o homem negro, ela precisa vir a partir da unidade, né? Então, o Everton, quando ele se apresenta, vários estereótipos chegam junto com ele. Então, ele é o sem vergonha, ele não presta, ele, né, trai a companheira, tudo isso sem as pessoas me conhecerem, sabe? Já gera-se uma expectativa negativa sobre o que eu sou. Só que quem tem o desejo, né, de trazer esses homens para perto, de auxiliar nesses processos de desenvolvimento, de combater o racismo, precisa enxergar o sujeito que vai se apresentar. Então, antes de chegar a todos esses estereótipos negativos, é importante que a pessoa deixe com que esse sujeito se apresente. Porque aí vai ser muito mais confortável para ele existir, ele ser quem ele é, do que
se toda essa carga chegar antes, a pessoa já criar, né, maneiras de ser. Então, eu penso muito, né, que é importante as pessoas esperarem o sujeito chegar, né? Porque quando pensa assim, homem negro, existem diversos estereótipos que já colocam esse homem negro num lugar muito negativo, né? É um homem que não presta, é um homem que não é confiável, é um homem que, né, vai dar uma mancada a qualquer momento. E isso acaba sendo muito difícil para a gente, porque, né, a gente sempre entende que os espaços estão esperando o nosso pior. Então, né, entender esse sujeito, esperar que esse sujeito se apresente, entender as ações que ele vai ter dentro do contexto, eu acho que acaba ajudando muito para que ele se sinta, né, bem dentro da sua individualidade. Então, eu penso que esse é um movimento muito funcional, né? Tanto as mulheres, as pessoas brancas, né? Todas as pessoas, de modo geral, conseguem ter para que essa dinâmica do racismo ela se modifique da forma que ela é hoje. Ô Everton, e sobre o campo da terapia, você percebe que mais homens negros têm buscado psicoterapia? Então, Léo, eu percebo que sim, né, que os homens negros estão acessando mais a terapia, porém, os homens negros de menor idade, né, de 25 para baixo. A quantidade de homens mais novos, né, preocupado com a saúde mental, preocupado com o desenvolvimento, preocupado com os processos que a vida estão levando, acaba sendo muito maior do que os mais velhos. Eu vejo que os mais velhos ainda têm uma restrição muito grande. Eu entendo que o movimento, né, dos raps, porque tem muito rap falando sobre saúde mental, o próprio trap também, né, que fala muito e aborda bastante, faz com que a molecada tenha um interesse maior. Agora a gente ainda tem uma dificuldade, né, de fazer com que os homens mais velhos façam esse movimento. Mas por outro lado, o grupo de masculinidades, a faixa etária, né, é de 35, né? Acho que varia entre 35 e 45 anos. Então, nesse outro movimento, tem uma quantidade, tem uma idade um pouco mais avançada. Então, eu acredito que os movimentos dos grupos, né, os posicionamentos nas redes sociais, a música de modo geral, enquanto esses movimentos forem conversando, a possibilidade das pessoas que vêm de onde a gente vem, né, pessoas parecidas com a gente, acessar a terapia, ela vai aumentar. Mas ainda não é o suficiente, né? Eu vejo que tem um desenvolvimento, mas tem alguns lugares que a psicoterapia ainda não chega. Eu jogo futebol e quando eu vou para a várzea, ninguém ainda faz terapia, sabe? E é uma discussão que não está presente. Então, tem alguns campos, né, da sociedade que chega, que os homens entendem que precisam e buscam essa ajuda, mas outros ainda não. Então, a gente tem muito trabalho para fazer para que essas pessoas sejam impactadas. Eu tô desconfiado, Everton, que é preciso acionar os caras lá do Racionais, lá, porra, do samba, do pagode, das escolas de samba. O que que tu acha? Eu tenho certeza que isso vai contribuir muito, né? Porque são pessoas que dialogam diretamente com esses homens. A minha voz, né, e a voz de outros homens que falam sobre psicoterapia ainda está muito no lugar da intelectualidade. Não é uma voz popular. Então, essas Sim. pessoas, né, que têm um alcance mais amplo, com certeza vai mobilizar esses homens a chegar no processo terapêutico, né? Vão ressaltar a importância para esses homens. E não tenho dúvida, né? Se o Bel falar no mano a mano, esse cenário muda. Ah, sim, com certeza, né? Porque acaba sendo um espelho, né? Acaba sendo um espelho, porque os nossos problemas enquanto homens negros, né? Ele não está somente adstrito à questão da violência, né? A questão da violência policial. Mas tem uma série de outras questões também que perpassam aí, né, nessa situação. Então, cada vez mais pessoas, né, trazendo, né, a importância, né, de se cuidar, né, da saúde mental, né, acho que a gente consegue ampliar o leque e ter uma vivência melhor, se tornar um ser humano melhor, né, na convivência e tudo mais. Eu acho que isso também, né, da gente poder falar que a gente faz terapia, né? De poder falar, olha, eu faço terapia, né? E isso não ter esse estigma
também que muitas vezes tem na sociedade, né? De que quem faz, que a gente vê isso muito com os nossos mais velhos, né? Ah, quem faz terapia é quem é maluco, é quem tem um mega problema, né? O meu problema é aqui, a conta, o trabalho e tal. Eu não tenho problema da cabeça, né? Então ainda tem muito esses estereótipos assim e o machismo reforça muito isso também, né? Então, quando a gente. Acho que quando um outro cara chega e fala que ele faz terapia, né, num ambiente de amigos e tal, no futebol, isso também. Ele se expõe de uma certa forma, mas isso também acende essa luzinha dessa possibilidade para os outros, né? Sim, sim, eu concordo, Lu. De fato, é um processo educativo que precisa acontecer, que eu vejo que já vem acontecendo com os mais novos, né? Quando a gente pensa no CD amarelo do Emicida, por exemplo, né? Ele fala muito sobre saúde mental. Então, isso faz com que os jovens compreendam que não está nesse lugar de louco e entende que vai trazer um benefício para a saúde. Tem outro rapper que é o Coruja, que também fez um disco falando sobre saúde mental. O Baco Exu fez um disco falando sobre saúde mental. Então, quando todos esses jovens são impactados, né, eles entendem que é algo importante. Agora, para os mais velhos, né, tem os resquícios de tudo que aconteceu, né, pós-escravização, que ainda se mantém. Então, acaba sendo um pouco mais difícil convencê-los da importância. Mas é algo engraçado, porque quando essas pessoas mais velhas, né, têm esse espaço para falar sobre si, eles se sentem muito acolhidos e muito à vontade. Eu atendo, né, algumas pessoas de 60 a mais. E esses homens se sentem super à vontade, eles entendem que encontraram um espaço para eles, né? Tem uma resistência muito grande, né? Foi um processo muito difícil para que eles chegassem até o espaço terapêutico, mas quando eles se reconhecem, se percebem nesse espaço, eles se sentem à vontade como todos os outros. Então, esse processo educativo é o que vai ajudar para que outras camadas da sociedade sejam impactadas e entendam que não está nesse lugar da loucura, né? Como foi apresentado há anos atrás. Everton, maravilhoso o nosso papo, e eu acho que você já deixou uma deixa para o nosso próximo bloco, né? Então vamos para o nosso segundo bloco aí. Hora dos livros! Como as curicas já falaram, agora é o nosso bloco de indicação de livros. Eu já vou começar indicando um livro que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa, que é o livro A Gente é da Hora, Homens Negros e Masculinidades, da Bell Hooks. Né? Eu gosto muito da Bell Hooks, eu acho que esse livro é um livro muito bacana, porque ela traz esse diálogo das mulheres negras com os homens negros. Né? Ela diz que as mulheres negras não podem falar pelos homens negros, mas nós podemos falar com eles. E aí é um livro que fala da masculinidade, fala como o machismo afeta os homens, né, nesse lugar de não expor a vulnerabilidade, de não expor os sentimentos. Ele tem uma apresentação do Lázaro Ramos e tem um prefácio à edição brasileira do Túlio Custódio, né, que é um pesquisador que pensa também em relações raciais e tal. Então, acho que é um livro que tem tudo a ver. Assim. Eu queria... Primeiro, eu tinha pensado em trazer uma sugestão de um livro que fosse de um autor, né, de um homem, mas eu acho que esse livro da Bell Hooks, ele dialoga muito com tudo que foi falado aqui, eu acho que tem muito sentido aí. E aí, vocês? E você, Léo? Quer dizer, Everton, se quiser falar alguma coisa do livro da Bell Hooks, eu não sei se você já leu ou não. Né? Lu, eu gosto bastante desse livro. É o livro que eu tô lendo nesse momento. E tem uma provocação que a Bell Hooks faz no começo do livro, que é: existem diversos homens, né, que pesquisam e buscam esse entendimento sobre masculinidade, mas nenhum homem ainda apresenta um caminho para que esses homens possam seguir. E quando ela falou isso, me provocou bastante, porque no meu fazer psicológico, né, junto com outros homens, eu consigo encontrar muitas alternativas que são extremamente funcionais para muitos homens. E isso me mobilizou a estruturar um projeto para que eu fizesse alguns posicionamentos com esse direcionamento. Né? É claro que não é a maneira de sair, né, de todo o embrulho que nós somos colocados, mas são alternativas para que a gente consiga viver as nossas masculinidades de uma forma mais saudável. Então eu gosto muito, né, da sua indicação, e para mim, né, na minha leitura chegou como uma super provocação.
Então, assim que eu concluir, eu já estruturei uma ação que vai trazer benefícios para vários outros homens, né? Então, é o meu comprometimento aqui, né, no podcast, que isso vai acontecer. Maravilhoso, maravilhoso. Bom saber, assim, fico bem empolgada com isso. E aí, Léo, tem sua dica aí de livro? Tenho sim. A minha indicação de livro é O Seja Homem, do JJ Bola, Masculinidade Desmascarada. Eu li esse livro já acho que faz uns 2 anos, mais ou menos, e ele fala muito sobre, né, a forma como nós homens fomos submetidos a ser, né, dentro da sociedade, né, determinadas condutas que a gente precisa criar, né, para viver dentro dessa perspectiva masculina de violência, de agressão e de não reconhecimento de sentimentos e tudo mais. Então, esse livro aqui do JJ Bola é o que eu indico, né? O Seja Homem, a Masculinidade Desmascarada. E o outro livro que eu vou indicar é o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que é um livro que ele apresenta uma personagem, né, que vai falando do pai, né, depois que ele fica sabendo que o pai morreu, e tem toda uma narrativa, né, masculina de uma relação com violência, de uma relação com não é bem desapego, mas é de uma relação de ausências, né? De ausências e de abandonos, né? Que são realizadas num ciclo, né? Entre homens de uma mesma família, até desbocar, não é? Desbocar não, mas a todo momento ele está trazendo uma perspectiva ali de uma relação direta com a violência, com a morte, né? E que é algo que perpassa muito, né? O nosso fazer cotidiano enquanto um homem negro na sociedade brasileira. Minha indicação é essa. São essas, na verdade. Vai lá, Everton. Sensacional. Eu vou fazer 2 indicações aqui, né? Porque a gente falou sobre sentimentos e eu acredito que essas indicações elas podem contribuir. O primeiro é um livro do Wagner Amaro, chamado Eles. E a proposta do livro é mostrar, né, situações que homens se afetam e se deixam afetar. Então vai falar sobre relacionamentos de pai e filho, sentimentos que são reverberados a partir dali. Vai falar sobre relacionamento afetivo entre homens e entre homens e mulheres. Então é um livro muito bacana, porque traz uma perspectiva diferente dessa que a gente é condicionado, onde a gente aprende a ser homem e continua reproduzindo isso de diversas formas. Então, no livro, ele apresenta um outro paradigma, né? Ou outros paradigmas, né? Sobre essas masculinidades mais libertas. Então, é um livro bastante interessante, eu recomendo. O segundo livro, né? O Léo falou sobre o livro do Jefferson Tenório, e é um livro que o Jefferson Tenório escreve o prefácio, mas o autor é o Stefano Volpe, chamado Homens Pretos Não Choram. Esse livro é uma coletânea de contos que auxilia os homens também a se reconhecer dentro dos seus sentimentos. E é um livro muito legal porque não é uma passação de pano, né, para homens. O Volpe não fica alisando a cabeça de outros homens. Ele entra em contato com diversas realidades que faz com que a maioria dos homens consigam se reconhecer ali e consigam se sensibilizar com as histórias. E a partir dessa sensibilização, né, o esperado é uma mudança de comportamento, porque tudo aquilo que nos afeta faz com que a gente compreenda as coisas de uma outra forma. Então é um livro bem interessante. E para além dos livros, né, eu queria deixar um documentário também, que é um documentário que eu participei. Esse documentário está no Globoplay. Ele chama Motriz, Roda de Afeto, que ele resume um pouquinho do que acontece no Pluriversais. É uma roda, né, de encontro de homens e tem alguns temas e a gente discute a partir desses temas. Eu não vou falar muito, né, do que acontece, senão eu acabo dando o spoiler do documentário.
Mas é uma troca bem bacana, bem interessante. Eu acho que vale super a pena, principalmente para aqueles homens que têm medo, né, de chegar a uma roda de masculinidade por não saber o que vai acontecer. Então o documentário ele ilustra muito bem e mostra todo o acolhimento, todo o carinho, todo o afeto que existe entre homens pretos. Então essas são as minhas indicações. Gente, só dicas maravilhosas. Todos esses livros vão estar na descrição do episódio, tá? Se eu não me engano, a gente já fez postagem sobre o livro do Bola, né, que o Léo falou. E eu acho que eu não falei ainda do livro do Volpe, mas logo, logo vai ter aí falando sobre o livro de Volpe. O Volpe é maravilhoso também, um escritor incrível. E vai estar tudo lá na descrição para vocês encontrarem esses livros, tá? Fiquem tranquilos, porque acho que essa parte, acho que é uma das partes que a gente mais gosta aqui no podcast, porque a gente consegue expandir, né, o diálogo, a galera continuar conversando sobre isso. Então já estou mega empolgada com a sugestão de leitura. Eu não li O Avesso da Pele, né, que o Léo sugeriu. Foi o livro do Clube da Encruza, de janeiro, né? Então é uma leitura aí que está pendente aqui para mim, que eu tô louca para fazer aí quando eu tiver um tempinho. E tô louca para conhecer esse documentário também, que eu não cheguei a assistir o documentário, né? E como é que é o nome mesmo, Everton? Força É motriz, não tenho força. É motriz, roda de afeto. Motriz Roda de Afeto, então já vou procurar lá na Globoplay, que eu fiquei bem curiosa também. E aí, vamos estrear agora o nosso terceiro bloco. Né? A gente sempre quer trazer aqui também poesia, né? Eu acho que é importante a gente trazer esse momento lúdico assim, e ter esse final. Então, vamos aí para o nosso terceiro bloco, Léo. Nesse nosso terceiro bloco agora, né, eu queria falar, antes de ler a poesia, o quanto que a gente está feliz, né, pela recepção da galera que vem acompanhando os nossos episódios anteriores, né? E aí queria agradecer muito, né, a cada uma das mensagens parabenizando o início do nosso podcast e da galera que está fortalecendo direto aí o projeto, ouvindo e compartilhando. Queria agradecer muito e também pedir, né, para que vocês compartilhem cada vez mais e curtam para que outras pessoas também possam acessar. Então, para fechar esse nosso episódio aqui, eu, na verdade, vou ler uma poesia, né? Uma poesia preta aqui, né? Essa poesia está no livro Roleta do Genocídio, do Daniel Brasil, e o título da poesia é Epigenética Preta. Arde cada partícula de sal do suor que escorre pela derme exposta ao calor de muitas vidas. Arde. Arde cada glóbulo do sangue que percorre tortuosas vias de corpos tratados como indicadores sociais, jamais como humanos. Arde a mente mais do que as feridas, os genes, o banzo, as gradações de melanina, o espírito, a episteme. Arde cada volta que nos distancia mais e mais do nosso lugar, cada rota que nos afasta, cada tapa, cada porta na cara, cada pouca anestesia. Arde o passado de sequestro e cárcere e violências culturais, corporais, sexuais, psicológicas. Arde no agora. Cada bala fria, cada cela fria, cada maca fria, cada função, palavra, panela fria, cada fria solidão, cada pouca anestesia, pouca anestesia, pouca anestesia. Arde o futuro que nos tentam interditar por anos a fio. Arde cada minuto da pessoa insistência em permanecermos vivos. Daniel Brasil. Forte, né? Sim, pesado. Pesado. Então, pessoal, então é isso, pessoal. Bom, com isso aqui, né, com essa leitura aqui desse poema, a gente está fechando mais um episódio do QLCast. A gente espera que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. E, Everton, queria agradecer muito aí a sua participação,
Mas antes de se despedir, fala aí onde que a gente pode encontrar a gente, as outras pessoas podem te encontrar nas redes sociais e outras coisas aí que possam te acessar. Ô, Léo, o meu principal canal de divulgação é o meu Instagram, que é @psicólogo_Everton_Mendes. E também tem um Instagram do grupo chamado @pluriversais. Então, nesses 2 canais, né, vocês conseguem falar comigo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o grupo também nesse final, porque é um grupo de participação a todos, né? Então, quem tiver interesse, quem tiver disponibilidade, é só chegar. A gente não faz inscrição, porque entendemos que não tem a necessidade. Nesse momento acontecem uns encontros online e os encontros presenciais, porque devido à pandemia a gente teve uma participação, né, de pessoas de diversos estados e do mundo, inclusive, né, porque o Pluriversais é internacional agora. Então, né, quem tiver interesse é só seguir a página. Uma semana antes do encontro a gente faz a divulgação do que vai acontecer e o link do encontro está lá disponível para quem vai participar do online. E na semana do encontro presencial, as pessoas também identificam essa divulgação e a informação do lugar que vai acontecer um encontro na dinâmica presencial. Então é só acompanhar o Instagram, né, que vocês entenderão como vai acontecer e onde vai acontecer. E o grupo é voluntário, então não tem valor, né, de participação. De vez em quando a gente pede para alguém levar uma comidinha, porque a gente faz um lanche no final, mas é só chegar, né? E é exclusivo para homens pretos, né? Então, ele não é aberto a todas as pessoas, é só para homens pretos. Maravilhoso, Everton. Muito obrigada, assim, por você ter aceitado esse convite, ter vindo participar aqui, conversar com a gente. Eu fiquei muito feliz mesmo. Os contatos do Everton e do grupo também vão estar na descrição do episódio, pessoal. Então, fiquem tranquilos. Vocês vão conseguir aí acessar e encontrar as informações. E aí, mais uma vez, reforçando o que o Léo falou, se vocês também gostaram desse episódio, tanto quanto a gente gostou de estar aqui gravando, não se esqueça de curtir no seu tocador de podcast favoritos, de dar as 5 estrelinhas no Spotify e principalmente de comentar nas nossas redes sociais e compartilhar com quem vocês acham que vão se interessar por essa conversa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Até mais. Beijos, gente. Oi, eu sou a Isha. E eu sou a Naíma. Este podcast tem o apoio da Casa Olhar e a edição do Marcelo Machado.